A brisa da tarde carregava o cheiro de café recém-passado e pão quente quando Lucas Mendonça sentou-se naquela cadeira de ferro do restaurante. O sol começava a amarelar no horizonte, pintando de dourado as mesas espalhadas pela calçada. Ele ajeitou o carrinho de bebê ao seu lado e trouxe Mariana para o colo, balançando-a com movimentos que ainda não saíam naturais, como se suas mãos fossem grandes demais para segurar algo tão pequeno e frágil. A menina chorava. Chorava daquele jeito que fazia o peito de Lucas apertar. Um choro que não parava nem quando ele sussurrava baixinho, nem quando tentava embalar no ritmo que achava que devia ser o certo. 4 meses. Tinha apenas 4 meses de vida, e ele ainda não entendia completamente aquela linguagem feita só de lágrimas e pequenos sons. As pessoas nas outras mesas começaram a olhar. Algumas com compaixão, outras com aquela impaciência mal disfarçada de quem quer um almoço tranquilo. Lucas apertou a filha contra o peito, sentindo o coraçãozinho dela bater rápido, descompassado. Tentou oferecer a mamadeira que estava na bolsa ao lado do carrinho, mas Mariana virou o rostinho, recusando. O choro aumentou. Ele fechou os olhos por um segundo, deixando escapar um suspiro pesado. 5 meses. Fazia 5 meses que Juliana tinha partido, levando consigo a única pessoa que saberia exatamente o que fazer naquele momento. O parto tinha sido complicado desde o início. Lucas lembrava de cada detalhe daquela noite, como se estivesse gravado em fogo na sua memória. Os médicos correndo pelos corredores brancos do hospital, Juliana segurando sua mão com força enquanto dizia que estava tudo bem, que logo estariam os 3 juntos, mas não ficaram. Juliana segurou Mariana apenas por alguns segundos antes que seu coração cansasse de lutar. E Lucas ficou ali, entre a alegria de ver sua filha respirar pela primeira vez e a dor de ver sua esposa partir para sempre. Desde então, sua vida era uma sucessão de noites mal dormidas, de mamadeiras preparadas com as mãos trêmulas, de fraldas trocadas enquanto tentava lembrar dos vídeos que assistiu na internet. Tinha dinheiro sim, podia contratar uma equipe inteira de babás e enfermeiras, mas não era isso que queria. Queria ser o pai que Mariana merecia, o pai que Juliana teria orgulho de ver. Só que a cada dia ficava mais difícil. A cada choro que não conseguia acalmar, sentia que estava falhando. Foi então que ouviu a voz, uma voz suave, quase um sussurro que parecia desentoar completamente com o barulho da rua movimentada. Lucas ergueu os olhos e a viu. Uma mulher jovem, não devia ter mais que 20 e poucos anos, parada a poucos passos da sua mesa. O vestido era velho, desbotado pelo sol e pelas lavagens em água de rio ou tanque público. As barras estavam rasgadas, deixando ver as canelas magras, os pés descalços sujos de terra e asfalto. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo frouxo, alguns fios escapando e caindo sobre o rosto marcado pelo cansaço e pela vida dura da rua. Mas eram os olhos que chamavam a atenção. Olhos castanhos e fundos que carregavam uma história inteira de sofrimento e ao mesmo tempo uma doçura que Lucas não esperava encontrar. Você precisa de ajuda? As palavras saíram tão naturalmente que por um momento Lucas nem soube como reagir. Seu primeiro instinto foi recuar, não por maldade, mas por surpresa. Aquela mulher, naquele estado, oferecendo ajuda a ele, um homem de terno impecável sentado num restaurante onde o prato mais barato custava o que ela provavelmente não via em uma semana. Ele abriu a boca para responder, tentando ser educado. Obrigado, mas ela está só com fome. Vou conseguir, já consegui outras vezes. A mulher não se afastou. Deu um passo à frente, os olhos fixos em Mariana, que continuava chorando no colo dele. Ela inclinou levemente a cabeça, observando, e então falou com uma certeza que fez Lucas parar. Eu acho que não é fome não, moço. É sono. Olha como ela está coçando os olhinhos. Bebê quando está cansado fica assim, irritado. Não consegue nem mamar direito. Lucas olhou para Mariana e percebeu.
As mãozinhas minúsculas esfregavam os olhos fechados, o rostinho vermelho de tanto chorar. Como não tinha notado antes? Como aquela mulher, uma estranha que acabara de aparecer, viu em segundos o que ele não conseguiu perceber em meia hora. Como você sabe, as palavras saíram mais ásperas do que pretendia, carregadas de uma mistura de espanto e algo que beirava o desespero. A mulher baixou os olhos por um momento. Quando voltou a falar, sua voz estava ainda mais suave, quase quebrando. Eu tive uma filha. Ela se foi com apenas um aninho 3 meses atrás. Foi pneumonia. Rápido demais. Nem deu tempo de fazer nada. O silêncio que caiu entre eles foi pesado. Lucas sentiu algo apertar no peito, uma dor que reconhecia. Era a mesma dor que carregava desde que segurou Juliana pela última vez. A mesma sensação de impotência, de ter o mundo desabando enquanto tudo ao redor continua girando como se nada tivesse acontecido. Sinto muito, ele murmurou, e dessa vez foi sincero. Não era apenas educação, era empatia pura. A mulher deu um sorriso triste e encolheu os ombros. É da vida, né? Mas eu aprendi algumas coisas nesse 1 ano. Se o senhor quiser, posso tentar ajudar a acalmar ela. Lucas hesitou. Tudo nele dizia para ser cauteloso, para não entregar sua filha para uma desconhecida. Mas havia algo naqueles olhos, algo que dizia que aquela mulher entendia, que ela sabia o que era segurar um bebê nos braços e sentir que o mundo inteiro dependia daquele pequeno ser. E mais que isso, havia uma bondade ali que ele não via há muito tempo. Por favor, ele disse, e estendeu Mariana para ela. A mulher se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustar. Pegou a bebê com cuidado, acomodando-a no colo com uma naturalidade que fez Lucas perceber o quanto estava desajeitado ainda. Ela começou a embalar Mariana num ritmo suave, constante, enquanto sussurrava baixinho uma cantiga que ele não reconhecia. Não era nada elaborado, apenas um som ritmado que parecia acalmar não só a bebê, mas também o ar ao redor. E o inacreditável aconteceu. Mariana parou de chorar. O corpinho foi relaxando aos poucos, a respiração ficou mais calma, e em menos de 5 minutos ela estava dormindo, os olhinhos fechados num sono profundo e tranquilo. Lucas ficou sem palavras. Como? Foi tudo que conseguiu dizer. A mulher sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez, e devolveu Mariana para ele com cuidado. Bebê é simples, moço. Eles só precisam se sentir seguros. E quando a gente fica nervoso, eles sentem. Aí fica um nervoso no outro e nada resolve. Lucas olhou para a filha dormindo em seus braços e sentiu os olhos arderem. Não sabia se era de alívio, de gratidão ou de tudo junto. Obrigado. Sério, muito obrigado. Qual é o seu nome? Ela hesitou por um segundo antes de responder. Clarice. Clarice, ele repetiu, como se estivesse memorizando. Eu sou Lucas, e essa aqui é Mariana. Prazer, Lucas. Prazer, Mariana, Clarice disse baixinho, os olhos ainda fixos na bebê. Então, como se lembrasse subitamente onde estava, deu um passo para trás. Bom, vou deixar vocês em paz agora. Desculpa ter incomodado. Espera, Lucas chamou, antes mesmo de pensar. Você já almoçou? Clarice parou, surpresa. Almoçar? Moço, eu nem tomei café hoje. Então senta aqui. Por favor. É o mínimo que posso fazer. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém fosse expulsá-la dali a qualquer momento. Mas Lucas já estava puxando uma cadeira, indicando com a cabeça para ela sentar. Depois de mais um momento de hesitação, Clarice aceitou, sentando-se na ponta da cadeira como quem está pronta para sair correndo a qualquer instante. Lucas chamou o garçom e pediu o prato do dia sem nem perguntar o que ela queria. Não queria dar a chance dela recusar por achar que estava pedindo demais. Quando o garçom saiu, ele se virou para Clarice e perguntou: há quanto tempo você está na rua? Ela mexeu nas mãos, incomodada. Uns 8 meses, mais ou menos. Depois que minha filha morreu, perdi o emprego.
Não conseguia fazer nada direito, sabe? Aí atrasou o aluguel, me despejaram. E bem, acabei aqui. E a família? Não tenho família, ela respondeu simplesmente. Minha mãe morreu quando eu era criança. Meu pai, bem, ele não era um bom homem. Saí de casa com 16 anos. A Sofia, minha filha, era tudo que eu tinha. Lucas sentiu o coração apertar de novo. Ele tinha dinheiro, tinha uma casa enorme, tinha tudo que precisava materialmente. E mesmo assim se sentia perdido. Clarice não tinha nada, tinha perdido a única pessoa que amava e ainda assim conseguiu sorrir para uma bebê desconhecida e oferecer ajuda a um estranho. O garçom trouxe a comida, um prato farto com arroz, feijão, bife e salada. Clarice olhou para aquilo como se fosse a coisa mais bonita que já tinha visto. Começou a comer devagar, como se quisesse fazer durar, mas a fome logo falou mais alto. Lucas fingiu não notar a rapidez com que ela devorava a comida. Em vez disso, focou em Mariana, que continuava dormindo tranquila em seus braços. Você trabalhou com o que antes? Ele perguntou, mais para preencher o silêncio do que por real curiosidade. Faxina, babá, qualquer coisa que aparecia. Eu não tenho muito estudo, só até a 8ª série, mas sempre me virei bem com criança. Acho que é porque eu lembro como era ser criança e não ter ninguém que realmente se importasse, sabe? Então eu tentava ser para as crianças que eu cuidava o que eu queria que alguém tivesse sido para mim. As palavras foram ditas sem autocomiseração, apenas como fatos. Mas tocaram Lucas de um jeito que ele não esperava. Aqui no canal Voz, que conta histórias, a gente sempre tenta mostrar como as pessoas carregam histórias que a gente nem imagina, né? E olhando para Clarice, ele percebeu que estava diante de alguém que tinha muito mais força do que ele poderia ter naquela situação. Clarice terminou de comer e empurrou o prato vazio, parecendo quase envergonhada. Obrigada mesmo, moço. Faz tempo que não como uma refeição dessas. O senhor é muito gentil. Gentil nada, Lucas respondeu. Você me ajudou quando eu estava completamente perdido. Isso vale muito mais que um prato de comida. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Eu sei como é ficar perdido com bebê. Sofia era assim também. Chorava muito no começo. Depois aprendi que era só ela querendo colo, querendo sentir que não estava sozinha. Como ela era? Lucas perguntou, percebendo que Clarice precisava falar. Precisava lembrar. Os olhos dela se iluminaram um pouco. Linda demais. Tinha os olhinhos castanhos igualzinhos meus, mas o cabelo era bem crespo, cheio de cachinhos. Gostava de rir, ria de tudo. Eu fazia careta e ela dava aquelas gargalhadas gostosas de criança pequena. Começou a andar cedinho, com 10 meses já estava querendo correr pela casa. Era terrível, mas era minha terrível, sabe? O que aconteceu? Lucas perguntou suavemente. Clarice limpou uma lágrima que escapou. Foi gripe que virou pneumonia. Eu não tinha dinheiro para médico particular e o posto estava lotado. Quando consegui atendimento, já tinha piorado muito. Levaram ela para o hospital, ficou internada uma semana. Eu ficava lá do lado, não saía nem para comer direito. Mas não adiantou. Numa madrugada, ela simplesmente parou de respirar. E meu mundo acabou junto. Lucas não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem confortar uma dor dessas. Então apenas ficou em silêncio, respeitando a dor dela. E nesse silêncio sentiu uma conexão. Duas pessoas completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, unidas pela mesma dor de perder alguém que amavam. Clarice limpou os olhos e forçou um sorriso. Desculpa, não queria ficar falando disso. Estragar o dia do Senhor. Você não está estragando nada, Lucas disse firmemente. E pode me chamar de Lucas, por favor. O Senhor me deixa me sentindo velho. Ela deu uma risada baixa. Tá bom então, Lucas. E obrigada mesmo. Por tudo. Eles ficaram conversando por mais um tempo. Lucas contou sobre Juliana,
sobre como se conheceram na faculdade, sobre os planos que tinham feito juntos e que agora ele teria que realizar sozinho. Clarice ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas quando achava necessário, mas principalmente apenas estando presente. E aquela presença, aquela escuta genuína, era algo que Lucas não tinha há meses. O sol já estava se pondo quando Lucas finalmente olhou o relógio e percebeu quanto tempo tinha passado. Já era fim de tarde e Mariana continuava dormindo tranquila. Precisava ir para casa, mas não queria. Não queria voltar para aquela casa grande e vazia, onde cada cômodo ecoava com lembranças de Juliana e onde ele passava as noites se sentindo completamente inadequado como pai. Clarice se levantou primeiro. Bom, acho melhor eu ir. Obrigada mesmo pela comida e pela conversa. Faz tempo que eu não converso de verdade com alguém. Para onde você vai? Lucas perguntou, já sabendo a resposta, mas querendo ouvir mesmo assim. Ah, tem uma praça ali perto onde eu costumo ficar. É tranquilo. Dá para dormir sem ninguém incomodar muito. E se ficasse frio de noite? E se chovesse? Lucas não conseguia parar de pensar nisso. Olhou para Clarice, para aquela mulher que tinha tão pouco, mas ainda encontrava forças para ser gentil, para ajudar um estranho. Uma ideia começou a se formar na cabeça dele, mas era arriscada, era impulsiva. E Lucas nunca foi de tomar decisões impulsivas. Mas talvez fosse hora de começar. Clarice, ele chamou antes que ela se afastasse. Tenho uma proposta para você. Quero que pense bem antes de responder. Ela parou, curiosa, mas ainda cautelosa. Que proposta? Eu preciso de ajuda com a Mariana. Não estou dando conta sozinho, e isso fica mais óbvio a cada dia. Você claramente sabe lidar com o bebê melhor do que eu. Então, você quer vir trabalhar para mim, como babá, ou sei lá como a gente quer chamar. Clarice o encarou, incrédula. O quê? Moço, Lucas, você não me conhece. Eu sou uma mendiga que você acabou de conhecer na rua. Como você pode confiar em mim com sua filha? Porque você poderia ter passado reto. Lucas respondeu simplesmente. Porque você viu um pai desesperado e uma bebê chorando e sua primeira reação foi oferecer ajuda, não pedir dinheiro. Porque quando você segurou minha filha, viu o jeito que olhou para ela, como se estivesse vendo sua própria filha de novo. E porque, honestamente, preciso confiar em alguém. E nesse momento, você é a pessoa que mais me passa confiança. Mas eu não tenho referências, não tenho documentos em dia, não tenho nada. Lucas, eu vivo na rua há meses. Então vamos resolver isso. Vou te dar adiantamento suficiente para você tirar segunda via dos documentos, comprar roupas, fazer o que precisar. Tem um quartinho de empregada na minha casa que ninguém usa. Você pode ficar lá. E eu pago bem. Melhor que qualquer outro trabalho de babá que você já teve, tenho certeza. Clarice balançou a cabeça, ainda processando. Isso é loucura. Eu sei, Lucas admitiu. Mas minha vida inteira virou uma loucura há 5 meses. Então o que é mais uma? Ela olhou para ele, depois para Mariana dormindo tranquila, depois de volta para ele. E eu posso perguntar por que você está fazendo isso? Por que está sendo tão gentil com alguém que acabou de conhecer? Lucas pensou na pergunta. Pensou em Juliana, no que ela faria. Pensou em todas as vezes que tinha passado por pessoas sem realmente ver. Pensou em como se sentia sozinho, mesmo tendo tudo. E pensou em Clarice, que não tinha nada, mas ainda conseguia ser humana, ainda conseguia se importar. Porque você me lembrou que ainda existe bondade no mundo, ele respondeu honestamente. E porque eu acho que você precisa de um recomeço tanto quanto eu preciso de ajuda. Talvez a gente possa ajudar um ao outro. O silêncio se estendeu entre eles. Era um momento decisivo. Lucas sabia. Clarice podia simplesmente agradecer educadamente e ir embora, e ele provavelmente nunca mais a veria. Ou ela podia aceitar, e as duas vidas ali, tão diferentes, mas tão marcadas pela perda, podiam talvez encontrar algum tipo de cura juntos. Finalmente, Clarice falou, e sua voz estava embargada. Tá bom, eu aceito. Mas com uma condição.
Qual? Se em qualquer momento você não se sentir confortável, se você achar que não está dando certo, me manda embora, sem dó nem piedade, porque a segurança da Mariana vem primeiro, sempre. Eu não vou ficar brava nem te julgar. Tá combinado? Lucas estendeu a mão. Combinado. E quando as mãos deles se tocaram, algo mudou. Não foi mágica, não foi instantâneo, mas foi real. Era o começo de algo novo, algo inesperado. Uma amizade, talvez. Ou quem sabe algo mais, com o tempo. Mas naquele momento era apenas duas pessoas feridas encontrando conforto na companhia uma da outra. Eles saíram do restaurante juntos, Lucas empurrando o carrinho onde Mariana agora descansava novamente, e Clarice caminhando ao lado, ainda parecendo não acreditar completamente no que estava acontecendo. O sol já tinha se posto completamente, e as luzes da cidade começavam a se acender, criando uma atmosfera quase mágica. Minha casa fica a uns 20 minutos daqui de carro, Lucas disse. Vou chamar um motorista de aplicativo. Tudo bem para você? Clarice assentiu, ainda meio atordoada com a reviravolta que sua vida tinha dado em uma tarde. De manhã, ela tinha acordado na praça, sem saber de onde viria a próxima refeição, sem saber se conseguiria sobreviver mais um dia naquela vida dura das ruas. E agora estava prestes a entrar num carro com um homem rico que estava oferecendo emprego, casa e um novo começo. Era bom demais para ser verdade. Parte dela esperava que fosse algum tipo de golpe, que daqui a pouco ele fosse revelar segundas intenções. Mas quando olhava para Lucas, para o jeito cuidadoso como ele segurava a filha, para a tristeza genuína nos olhos dele, sabia que não era. Ele era apenas um homem perdido que precisava de ajuda tanto quanto ela. O carro chegou rapidamente, um sedã preto e reluzente. O motorista olhou para Clarice com certo desconforto, claramente notando as roupas sujas e rasgadas, mas não disse nada. Lucas não pareceu nem notar, simplesmente colocou o carrinho no porta-malas e ajudou Clarice a entrar no banco de trás antes de sentar ao lado dela com Mariana no colo. Durante o trajeto, Lucas ia explicando coisas práticas. A casa tinha 3 andares, mas ela poderia usar o quarto do térreo que tinha sido da antiga funcionária. Tinha banheiro privativo e tudo o que precisava. Ele ia pagar adiantado o primeiro mês para ela resolver o que precisasse. E, principalmente, ia apresentá-la como a nova babá da Mariana, sem entrar em detalhes sobre como se conheceram. Clarice ouvia tudo anotando mentalmente. Era muita informação de uma vez, e quando o carro finalmente parou em frente a um portão alto de ferro trabalhado, e ela viu a mansão que se erguia atrás dele, quase pediu para voltar. Aquilo era muito diferente do mundo dela. Ela não pertencia ali. Mas então Mariana se mexeu no colo de Lucas e abriu os olhinhos, piscando confusa ainda com sono. E quando Clarice se inclinou para ver, a bebê deu um sorrisinho pequeno, daqueles sorrisos de bebê que parecem pura luz. E Clarice se lembrou por que estava fazendo aquilo. Não era pelo dinheiro, não era pela casa. Era por aquele sorriso, por aquela chance de fazer diferença na vida de alguém de novo. Eles entraram na casa e Clarice teve que segurar a vontade de ficar boquiaberta. Era tudo grande, limpo, bonito. Havia quadros nas paredes, móveis que pareciam de revista, um lustre enorme na sala principal. Lucas a guiou escada abaixo, até chegarem a um corredor lateral. É aqui, ele disse abrindo uma porta. Eu sei que não é muito grande, mas... Não é muito grande? Clarice quase riu. Era maior que qualquer lugar onde ela já tinha morado. Tinha uma cama de solteiro arrumada, um armário, uma mesinha com cadeira, uma janelinha que dava para um jardim lateral. E o banheiro, pequeno mas completo, com chuveiro, pia e vaso sanitário limpinhos. É perfeito, ela disse, e era verdade. Lucas pareceu aliviado. Bom, vou te deixar se acomodar então. Amanhã a gente resolve os documentos e o que mais você precisar. Por hoje, só descansa. Deve estar exausta. Obrigada, Lucas. De verdade, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Nós vamos descobrindo juntos como fazer isso funcionar.
tá bom? Ela assentiu e ele saiu, fechando a porta devagar. Clarice ficou parada no meio do quarto por um longo momento, ainda processando. Então, devagar, caminhou até o banheiro, abriu o chuveiro e ficou vendo a água quente descer. Água quente. Fazia tanto tempo que não tomava banho com água quente. Tirou o vestido sujo e rasgado, as calcinhas velhas, e entrou debaixo do chuveiro. A água escaldante bateu na pele suja e ela começou a esfregar, tirando meses de sujeira das ruas, de noites dormidas no relento, de dias sem poder se cuidar direito. E enquanto esfregava, chorou. Chorou pela Sofia que se foi cedo demais. Chorou por tudo que tinha passado nesses meses nas ruas. Chorou de alívio por ter encontrado uma saída. E chorou de medo de que aquilo fosse temporário, de que ela pudesse perder tudo de novo. Mas acima de tudo, enquanto a água lavava suas lágrimas, Clarice sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu esperança. Pequena, frágil, mas ali. Esperança de que talvez sua vida pudesse melhorar. De que talvez ela pudesse ser feliz de novo, mesmo sem Sofia. De que talvez tivesse encontrado não só um emprego, mas uma nova família. Lá em cima, no quarto dele, Lucas colocava Mariana no berço. A menina estava acordada agora, olhando para ele com aqueles olhos grandes e curiosos. Ele acariciou o rostinho dela com um dedo. Sua mãe ia gostar dela, sabe? Ele sussurrou. Sua mãe sempre gostou de gente de bom coração. E a Clarice? Acho que ela tem um coração muito bom. Talvez a gente tenha encontrado alguém que vai ajudar a gente a seguir em frente, pequena. O que você acha? Mariana deu um sorrisinho e agarrou o dedo dele com a mãozinha minúscula. E Lucas sentiu, pela primeira vez desde que Juliana tinha partido, que talvez as coisas pudessem dar certo. Que talvez ele não estivesse completamente perdido. Que talvez, com ajuda, pudesse ser o pai que sua filha precisava. Lá fora a noite caiu completamente, envolvendo a casa em escuridão. Mas dentro, nos corações de duas pessoas feridas pela perda e pela solidão, uma pequena luz começava a brilhar. A luz da esperança, da segunda chance, de um novo começo. E às vezes é assim que as melhores histórias começam, não com grandes gestos ou declarações dramáticas, mas com pequenos momentos de bondade, com mãos estendidas no momento certo, com corações dispostos a confiar novamente mesmo depois de terem sido quebrados. A história de Lucas e Clarice estava apenas começando, e nem eles sabiam ainda aonde aquele caminho os levaria. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto e Clarice acordou assustada, sem entender onde estava. Por um instante achou que ainda estava na praça, que tudo tinha sido um sonho. Mas então sentiu o colchão macio embaixo do corpo, viu as paredes limpas ao redor, e a realidade voltou como uma onda. Era real. Tudo tinha acontecido de verdade. Levantou rápido, o coração disparado. Que horas eram? Será que tinha dormido demais? Será que Lucas estava precisando dela e ela tinha falhado logo no primeiro dia? Olhou o relógio velho que tinha no pulso, um presente da mãe que já não funcionava direito, mas que ela nunca conseguia tirar. Marcava 6:30 da manhã. Vestiu as mesmas roupas de ontem, as únicas que tinha, e saiu do quarto com cuidado. A casa estava silenciosa, com aquele silêncio pesado das manhãs. Subiu as escadas devagar, sem fazer barulho, seguindo o instinto até encontrar o quarto, onde imaginava que Mariana dormia. A porta estava entreaberta e ela espiou. Lucas estava sentado numa poltrona ao lado do berço, a cabeça caída para o lado, dormindo sentado. Mariana estava acordada no berço, olhando para o móbile colorido que girava devagar acima dela, fazendo aqueles barulhinhos baixinhos que bebês fazem quando estão contentes. Clarice bateu de leve na porta. Lucas acordou num susto, se endireitando rápido e passando a mão pelo rosto. "Bom dia", ela disse baixinho. "Desculpa acordar você." Não, tudo bem." Ele olhou para o relógio na parede. "Nossa, já são 6:30? Acho que dormi umas 2 horas no máximo." "Você ficou aqui a noite toda?"
Eu sempre fico. Tenho medo de não ouvir se ela precisar de alguma coisa. Então durmo aqui na poltrona mesmo. Não é muito confortável, mas... Clarice balançou a cabeça. Lucas, você não pode fazer isso toda noite. Seu corpo vai acabar desistindo. Deixa eu cuidar dela de noite. É para isso que você me contratou, não é? Ele hesitou, o conflito claro no rosto. Mas e se ela precisar de mim especificamente? E se ela acordar e eu não estiver aqui? A gente coloca um monitor, desses de bebê. Se ela chorar, você vai ouvir no seu quarto e pode vir. Mas pelo menos você dorme numa cama de verdade. E olha, ela está calminha agora. Quer que eu cuide dela enquanto você vai dormir um pouco? Lucas olhou para Mariana, depois para Clarice, depois de volta para a filha. O cansaço estava pesado nos olhos dele, nas costas curvadas, no jeito como esfregava o rosto. Finalmente assentiu. Tá bom. Mas qualquer coisa mesmo, você me chama. Não importa o que seja. Prometo, Clarice disse e se aproximou do berço. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Mariana a olhou com aqueles olhos grandes e curiosos, e então deu um sorrisinho. Era como se reconhecesse aquela voz suave de ontem. Lucas viu aquilo e algo no peito dele afrouxou um pouco. Talvez realmente fosse dar certo. Ele saiu do quarto cambaleando de cansaço e Clarice ficou sozinha com Mariana. Pegou a bebê no colo com cuidado e começou a conversar baixinho enquanto trocava a fralda. Sua mamãe deve estar olhando para você lá de cima, viu? E ela deve estar orgulhosa de ver como você está crescendo forte e bonita. Seu pai também ama muito você, só está um pouquinho perdido ainda. Mas a gente vai ajudar ele, não vai? Mariana apenas olhava, fascinada com aquele rosto novo que falava tão docemente. Clarice terminou de trocar e levou a bebê para baixo, seguindo as indicações que Lucas tinha dado ontem sobre onde ficava a cozinha. Era enorme, com armários de madeira clara, eletrodomésticos modernos que ela nem sabia direito como funcionavam, e uma ilha no meio com banquetas altas. Encontrou as mamadeiras lavadas num escorredor, o leite em pó guardado na despensa, tudo organizado, mas com aquela organização meio bagunçada de quem está fazendo as coisas pela primeira vez. Preparou a mamadeira do jeito que tinha aprendido com Sofia, testando a temperatura no pulso antes de oferecer para Mariana. A bebê mamou com vontade, os olhinhos fechados de concentração. E Clarice sentiu aquela sensação familiar voltando, aquele calor no peito de estar cuidando de alguém, de ser importante para alguém. Tinha sentido tanta falta disso. Depois de mamar, Mariana começou a ficar sonolenta de novo. Clarice a colocou no carrinho que estava na sala e começou a embalar suavemente, cantando baixinho a mesma cantiga de ontem. Em poucos minutos a bebê estava dormindo de novo, e Clarice aproveitou para explorar um pouco a casa. Era bonita, tinha que admitir, mas também era triste. Havia fotos nas paredes, muitas delas mostrando Lucas com uma mulher linda de cabelos castanhos e sorriso iluminado. Devia ser Juliana. Em algumas fotos ela estava grávida, a mão no ventre redondo, Lucas atrás dela com os braços ao redor. Pareciam tão felizes, tão cheios de planos e esperança. Clarice entendeu um pouco melhor a dor de Lucas. Não era só a perda, era também tudo que tinha sido roubado deles. O futuro que tinham planejado, a família que iam construir juntos, os momentos que nunca iam poder viver. Era parecido com o que ela sentia por Sofia, mas diferente também. Sofia ela tinha tido por um ano completo. Tinha memórias, momentos, a primeira vez que ela sorriu, a primeira vez que deu seus passinhos. Juliana mal teve tempo de segurar a própria filha. Voltou para a cozinha e decidiu preparar café da manhã. Não tinha sido combinado que ela faria isso, mas parecia o certo a fazer. Encontrou ovos na geladeira, pão, manteiga, frutas. Fez ovos mexidos, torradas, cortou algumas frutas e arrumou tudo numa bandeja. Então subiu de novo até o quarto de Lucas. Bateu na porta suavemente. Lucas chamou baixinho. Trouxe café da manhã. Ouviu um resmungo do outro lado e então a porta abriu.
Lucas estava de pijama agora, o cabelo bagunçado, os olhos ainda pesados de sono. Que horas são? 8 horas. Você dormiu umas 2 horas. Sei que não é muito, mas achei melhor você comer alguma coisa. Ele olhou para a bandeja e então para ela, surpreso. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas quis fazer. Clarice deu um meio sorriso. Além do mais, você precisa se alimentar direito se vai cuidar da Mariana. Não adianta nada você adoecer. Lucas pegou a bandeja e fez sinal para ela entrar. Senta aqui, vamos dividir. Fez muito. Não, isso é seu. Eu já comi. Ela mentiu. Não tinha comido nada ainda, mas não queria que ele se sentisse obrigado a dividir. Já tinha feito demais por ela. Clarice, ele disse com aquele tom que não aceitava discussão. Senta e come. Isso é uma ordem, não um pedido. Ela acabou cedendo e se sentou na beirada da cama enquanto ele pegava uma cadeira. Dividiram o café em silêncio confortável e quando terminaram, Lucas perguntou: Como está a Mariana? Dormindo de novo. Mamou bem e foi dormir tranquila. Acho que você tinha razão ontem. Ela era muito cansada mesmo. Eu não sabia, ele admitiu. Tem tanta coisa que eu não sei. Às vezes fico pensando se estou fazendo tudo errado, se estou prejudicando ela por não saber o que fazer. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe, Lucas. A gente aprende no caminho. E olha, pelo que vi até agora, você está se saindo bem. A casa está limpa, tem comida, as coisas dela estão todas organizadas. Muita gente com bem mais experiência não consegue fazer isso. Mas não é só questão de organização, ele disse, a voz ficando mais baixa. É sobre conexão, sabe? Sobre entender o que ela precisa. Sobre ser o pai que ela merece. E eu olho para ela e vejo a Juliana. Vejo tudo que perdemos. E fica difícil separar as coisas. Clarice entendeu. Ela também via Sofia em toda criança pequena que cruzava seu caminho nas ruas. Via no jeito que riam, no jeito que choravam, no jeito que dormiam. Era uma dor que nunca ia embora completamente. A gente aprende a viver com a dor, mas ela não some. E tudo bem não estar bem o tempo todo. Lucas a olhou com gratidão. Como você faz? Como consegue seguir em frente depois de perder uma filha? Clarice respirou fundo. Eu não sei se estou seguindo em frente, para ser honesta. Acho que estou mais sobrevivendo um dia de cada vez. Mas ter um propósito ajuda. Quando eu cuidava de outras crianças, mesmo depois que perdi a Sofia, ajudava. Me fazia sentir que ainda tinha algum valor, que ainda podia fazer diferença. Talvez seja isso que você está sentindo falta. Um propósito maior que a dor. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Então se levantou. Bom, vamos resolver seus documentos hoje. E comprar roupas e o que mais você precisar. Não pode ficar andando com essas roupas, não porque eu me importo com a aparência, mas porque você merece coisa melhor. Lucas, não discute, é parte do acordo. E depois a gente vai ver um médico para você fazer uns exames, se certificar que está tudo bem. Quando foi a última vez que você viu um médico? Clarice teve que pensar. Acho que quando a Sofia nasceu, uns 2 anos atrás. Desde então não precisei. 2 anos. Então definitivamente precisa fazer uns exames. E se descobrir que tem algum problema, a gente resolve. Tá combinado? Ela assentiu, emocionada com tanto cuidado. Ninguém se preocupava com ela daquele jeito há muito tempo. Obrigada por tudo. Para de agradecer. Você está fazendo um favor para mim também. Lembra? Agora vamos logo antes que eu mude de ideia e volte para a cama. Ele brincou. E pela primeira vez, Clarice viu um esboço de sorriso genuíno no rosto dele. Passaram o dia resolvendo burocracias. Lucas contratou um motorista para o dia e foram até o cartório tirar segunda via dos documentos de Clarice. Depois foram ao shopping e Clarice teve que segurar a vontade de correr para fora quando viu os preços das roupas. Mas Lucas foi firme, escolhendo peças práticas e confortáveis, sapatos bons, roupas íntimas novas.
Insistiu que ela experimentasse tudo e só saíram quando tinham várias sacolas cheias. No caminho de volta, pararam numa clínica particular onde Lucas já tinha marcado uns exames básicos para ela. A médica foi gentil, não fez perguntas invasivas sobre os meses na rua, apenas focou em verificar se estava tudo bem. E para alívio de Clarice, estava. Um pouco desnutrida, algumas vitaminas baixas, mas nada grave. Nada que uma alimentação adequada não resolvesse. Quando voltaram para casa já era final de tarde. Mariana tinha passado o dia com uma babá temporária que Lucas tinha chamado. Uma senhora mais velha que trabalhava com ele, eventualmente. Mas assim que viram Clarice chegar, foi como se a bebê reconhecesse. Esticou os bracinhos na direção dela e Clarice sentiu o coração derreter. Pegou Mariana no colo e a menina imediatamente se acalmou, aconchegando a cabecinha no ombro dela. Lucas viu aquilo e soube que tinha tomado a decisão certa. Havia uma conexão ali, algo natural e genuíno que não podia ser forçado. A rotina foi se estabelecendo nos dias seguintes. Clarice acordava cedo, cuidava de Mariana, preparava café da manhã. Lucas ia trabalhar algumas horas, resolvendo as coisas mais urgentes do escritório de casa, mas sempre voltava para passar tempo com a filha. Almoçavam juntos, conversavam sobre o dia, sobre Mariana, sobre coisas aleatórias. E aos poucos foram se conhecendo melhor. Lucas descobriu que Clarice adorava ler, que tinha aprendido sozinha porque na escola não ensinavam direito. Que sonhava em fazer um curso de pedagogia um dia para trabalhar com crianças de verdade. Que tinha um senso de humor seco que o pegava desprevenido e o fazia rir pela primeira vez em meses. Clarice descobriu que Lucas tinha largado a empresa da família para começar o próprio negócio, algo que o pai nunca tinha aprovado. Que tocava violão, mas não tocava desde que Juliana morreu, porque todas as músicas lembravam ela. Que tinha medo de não ser bom o suficiente para Mariana, de ela crescer e sentir falta de uma mãe e culpar ele por isso. As conversas foram ficando mais profundas, mais honestas. Uma noite, quase 3 semanas depois de Clarice ter chegado, estavam na sala depois de colocar Mariana para dormir. Lucas tinha feito chá para os dois e estavam sentados no sofá, cada um numa ponta, quando ele perguntou algo que vinha pensando há dias. Você nunca falou sobre o pai da Sofia. Clarice ficou tensa. Não tem muito o que falar. Ele saiu quando descobriu que eu estava grávida. Disse que era muito novo para ser pai, que tinha a vida toda pela frente. Nunca mais vi ele. Nem sei se sabe que ela morreu. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil criar ela sozinha. Foi. Mas também foi a melhor coisa que já fiz na vida. Cada momento difícil valia a pena quando ela me olhava e sorria. Mesmo nos piores dias, quando não tinha dinheiro nem para comprar comida direito, só de olhar para ela já fazia tudo valer a pena. É assim que eu quero me sentir com a Mariana, Lucas disse baixinho. Mas por enquanto só sinto medo. Medo de falhar, de não ser suficiente, de estragar ela de alguma forma. Você não vai estragar ela, Clarice disse firmemente. Sabe como sei? Porque você se importa. Pais ruins não ficam acordados de noite preocupados se estão fazendo certo. Eles simplesmente não ligam. Mas você liga. E isso já faz de você um pai melhor que muita gente por aí. Lucas olhou para ela e viu sinceridade nos olhos. E pela primeira vez desde que Juliana morreu, permitiu-se acreditar que talvez realmente conseguisse. Que talvez, com Clarice ali para ajudar, para guiar, para estar presente, ele pudesse ser o pai que Mariana precisava. Obrigado, ele disse, por acreditar em mim mesmo quando eu não acredito. É para isso que eu estou aqui, ela respondeu com um sorriso suave. Mas naquele momento, sentados ali na sala, iluminada apenas pela luz fraca do abajur, conversando sobre medos e esperanças, os dois sabiam que ela estava ali por mais que apenas um trabalho. Estava se formando uma amizade, uma parceria, algo que nenhum dos dois esperava, mas que ambos precisavam desesperadamente. Lá em cima,
No berço, Mariana dormia tranquila. E talvez, de algum lugar além daqui, Juliana e Sofia olhavam para aquela cena e sorriam. Porque às vezes as pessoas que amamos nos deixam não para nos fazer sofrer, mas para abrir espaço para que outras pessoas entrem e nos ajudem a seguir em frente. Para nos ensinar que o amor não acaba, apenas se transforma. E que sempre há esperança de recomeçar, de ser feliz de novo, de encontrar luz mesmo depois da escuridão mais profunda. A noite avançou e eles continuaram conversando, compartilhando histórias, rindo de pequenas coisas, construindo aos poucos uma confiança que seria a base de tudo que estava por vir. E quando finalmente foram dormir, cada um no seu quarto, ambos dormiram melhor do que tinham dormido em meses, porque não estavam mais sozinhos, tinham um ao outro. E tinham Mariana. E por enquanto, isso era mais do que suficiente. Os meses foram passando e a vida na casa foi ganhando um ritmo próprio, quase como uma música suave que toca ao fundo sem que a gente perceba. Mariana estava com 7 meses agora, mais esperta, mais ativa, começando a sentar sozinha e a balbuciar sons que pareciam quase palavras. E a cada dia que passava, a conexão entre ela e Clarice ficava mais forte. Lucas observava aquilo com sentimentos misturados. Por um lado, era exatamente o que ele queria, o que precisava. Clarice era maravilhosa com Mariana, paciente de um jeito que ele ainda lutava para ser, intuitiva sobre o que a bebê precisava antes mesmo dela começar a chorar. Por outro lado, às vezes doía. Doía ver que era Clarice quem Mariana procurava primeiro quando acordava. Era para ela que estendia os bracinhos quando queria colo, era com ela que se acalmava mais rápido. Numa tarde de sábado, Lucas estava no escritório tentando focar em uns relatórios quando ouviu risadas vindas da sala. Deixou o trabalho de lado e foi ver. Clarice estava sentada no chão com Mariana, fazendo caretas engraçadas que arrancavam gargalhadas da bebê. Era um som lindo, puro, que enchia a casa de vida. "Oi, papai", Clarice disse quando o viu parado na porta. "Olha só como ela está esperta hoje." "Mostra pro papai, Mariana. Cadê o papai?" Mariana virou a cabecinha na direção de Lucas e deu um sorrisão, balbuciando algo que soava quase como papa. O coração de Lucas deu um pulo. Era a primeira vez que ela fazia aquele som, e mesmo sabendo que provavelmente era coincidência, ainda assim emocionou. Ele se sentou no chão ao lado delas e Mariana engatinhou para perto, ainda meio desajeitada, apoiando-se nos braços dele. Lucas a pegou no colo e ela agarrou seu rosto com as mãozinhas, dando aqueles beijinhos molhados de bebê. E naquele momento, todas as inseguranças derreteram um pouco. Ela o amava. Mesmo que fosse com Clarice, que passava a maior parte do tempo, ela ainda o amava. "Ela está crescendo tão rápido", Lucas disse, a voz embargada. "Parece que foi ontem que ela nasceu." "Eu sei", Clarice concordou, com aquele olhar distante que Lucas já conhecia. "É assim mesmo. Eles crescem num piscar de olhos. A gente acha que vai ter todo o tempo do mundo e de repente já estão andando, falando, não precisam mais da gente do mesmo jeito." "Você pensa na Sofia?" Ele não perguntou, afirmou. "Todo dia. Fico imaginando como ela estaria agora, com quase 3 anos. Se estaria falando direito, se ia gostar de bonecas ou de carrinhos, se ia ser bagunceira ou comportada." Ela suspirou. "Mas também aprendi que não adianta ficar presa no que poderia ter sido. Tenho que focar no que é. E agora o que é cuidar da Mariana. E isso me deixa feliz de um jeito que não esperava mais conseguir ser." Lucas a observou. Nos últimos meses, Clarice tinha mudado tanto. Não era mais aquela mulher magra e cansada que ele encontrou naquela tarde. Tinha ganhado peso, o rosto estava mais cheio, mais saudável. Os olhos não tinham mais aquela sombra profunda de quem viu o pior da vida. Ainda carregava a tristeza da perda, sempre ia carregar, mas agora havia vida ali também. Havia esperança. E ele também tinha mudado. Não acordava mais no meio da noite em pânico, achando que ia falhar com Mariana.
Não sentia mais aquele peso esmagador de estar completamente sozinho. Tinha alguém com quem dividir as preocupações, as alegrias, os momentos difíceis e os momentos bons. Clarice, ele chamou, hesitante. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você pensa em ter outros filhos algum dia, depois de tudo que passou com a Sofia? Ela ficou quieta por um tempo, pensando. Honestamente, eu não sei. Parte de mim tem medo. Medo de amar de novo e perder de novo. Mas outra parte sabe que o amor que tive pela Sofia, mesmo que tenha acabado em dor, valeu cada segundo. E se um dia eu tiver a chance de amar assim de novo, de ser mãe de novo, acho que vou aceitar. Porque uma vida sem amor, sem arriscar, não é vida de verdade. Lucas absorveu aquelas palavras. Eram sábias, vindas de alguém que tinha apenas 24 anos, mas que já tinha vivido mais dor que muita gente vive numa vida inteira. E de repente ele se deu conta de algo que vinha tentando ignorar há semanas. Ele gostava dela. Não só como amiga, não só como funcionária. Gostava dela de um jeito que o assustava, de um jeito que o fazia sentir culpado, porque Juliana tinha morrido há menos de um ano. Mas será que Juliana ia querer que ele ficasse sozinho para sempre? Será que ela não ia querer que ele fosse feliz de novo? Que Mariana tivesse uma figura materna de verdade na vida? Ele não sabia. E, por enquanto, não estava pronto para descobrir. Os dias continuaram passando. Lucas voltou a trabalhar presencialmente algumas vezes por semana, confiando em Clarice para cuidar de Mariana. E ela nunca o decepcionou. A casa estava sempre limpa quando ele chegava, Mariana sempre bem cuidada, e sempre tinha um jantar gostoso esperando. Não era obrigação de Clarice cozinhar, mas ela fazia mesmo assim, dizendo que gostava, que a fazia sentir útil. Numa dessas noites, depois do jantar, estavam os dois na varanda olhando as estrelas enquanto Mariana dormia lá dentro com o monitor ligado. Lucas tinha aberto uma garrafa de vinho e servido uma taça para cada um. Não era algo que faziam sempre, mas naquela noite parecia certo. Sabe o que é engraçado? Clarice disse de repente. Há alguns meses eu estava dormindo na rua, sem saber se ia ter comida no dia seguinte, sem saber se ia sobreviver mais uma semana. E agora estou aqui, bebendo vinho numa varanda bonita, cuidando de uma bebê linda, com um teto sobre minha cabeça e comida na geladeira. Parece surreal. Você merecia tudo isso e mais, Lucas disse. Merecia muito antes de me encontrar. Não sei se mereço, mas sou grata. Muito grata. Você salvou minha vida, Lucas. Literalmente. Eu não sei se teria aguentado muito mais tempo nas ruas. Você também salvou a minha, ele respondeu, virando-se para olhá-la. Eu estava me afogando e nem percebia. Estava tão focado em tentar ser forte, em não desmoronar, que esqueci de viver. Você me lembrou que ainda tem coisas boas no mundo, que ainda tem motivos para sorrir. Eles ficaram se olhando por um momento longo demais para ser apenas amigável. E então Clarice desviou os olhos, bebendo um gole do vinho para disfarçar o nervosismo. Lucas fez o mesmo, o coração batendo mais rápido que o normal. Aquele era o problema. Quanto mais tempo passavam juntos, mais difícil ficava ignorar o que estava crescendo entre eles. Não era só gratidão, não era só amizade. Era algo mais profundo, mais complicado. Mas nenhum dos dois estava pronto para nomear, para reconhecer em voz alta. A semana seguinte trouxe uma surpresa. Lucas recebeu um convite para uma festa de negócios, uma daquelas festas chiques, onde todos os empresários importantes da cidade estariam. Normalmente ele recusava esse tipo de coisa desde que Juliana morreu, mas dessa vez era importante. Um cliente grande que poderia fazer diferença para a empresa. Ele mencionou o convite no jantar, mais para si mesmo que para Clarice. Mas ela perguntou, você vai? Acho que preciso. É importante para os negócios. Então vai. Eu fico com a Mariana, sem problema. Eu sei que fica, mas não é só isso. Esse tipo de festa é chato, cheio de gente falsa,
Todo mundo fingindo que se importa com todo mundo. E eu vou ter que ir sozinho, fazer cara de social, fingir que está tudo bem. Clarice o olhou pensativa por um momento. Então leva alguém com você. Quem? Não tenho ninguém. Tem eu. Lucas piscou, surpreso. Você? Por que não? Ela deu de ombros, tentando parecer casual mesmo com o coração acelerado. Você precisa de companhia. Eu nunca fui numa festa chique na vida. A gente pode aproveitar a experiência juntos. E vai ser mais fácil aguentar as pessoas falsas se tiver alguém real do seu lado. Ele considerou. Era uma ideia boa, na verdade. E a imagem de Clarice num vestido bonito ao lado dele o fez sorrir sem perceber. Tá bom, vamos juntos então. Mas vai precisar de um vestido. Essas festas são bem formais. Ai, meu Deus! Clarice fez uma careta. Eu não sei nada sobre festas formais. Vou fazer papel de boba. Não vai, não. Você só precisa ser você mesma. E eu vou estar lá do seu lado o tempo todo. No sábado seguinte, foram ao shopping de novo, dessa vez em busca de um vestido para a festa. Clarice experimentou vários, todos lindos, mas foi um azul marinho que chamou a atenção de Lucas. Era elegante sem ser chamativo, valorizava a figura dela sem ser exagerado. Quando ela saiu do provador usando aquele vestido, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros, Lucas ficou sem palavras por um segundo. Este está perfeito, ele disse quando recuperou a voz. Leva este. Clarice se olhou no espelho e mal se reconheceu. Parecia outra pessoa. Parecia alguém que pertencia àquele mundo de Lucas, não a mendiga que dormia nas ruas há poucos meses. Tá bom. Este então. Compraram também sapatos e uma bolsinha pequena para combinar. No caminho de volta, Clarice estava quieta, olhando pela janela do carro. Lucas percebeu. Está arrependida de ter aceitado ir? Não, não é isso. É só que... Estou nervosa. E se eu fizer algo errado? E se as pessoas perguntarem quem eu sou e eu não souber o que responder? Você diz a verdade, que trabalha comigo, que cuida da minha filha. Não precisa inventar nada. E se alguém for chato ou preconceituoso, a gente simplesmente ignora. Você não precisa provar nada para ninguém, Clarice. Ela olhou para ele e sorriu, grata. Obrigada. Por tudo. Por me tratar como igual mesmo sabendo de onde vim. Eu nunca trataria você diferente, ele disse seriamente. O que você passou não define quem você é. Suas escolhas definem. E você escolheu ser gentil quando podia ter ficado amarga. Escolheu ajudar quando podia ter passado reto. Escolheu recomeçar quando podia ter desistido. Isso diz muito mais sobre você do que qualquer outra coisa. O dia da festa chegou. Clarice passou a tarde se arrumando, com a ajuda de tutoriais no celular que Lucas tinha dado para ela há algumas semanas. Fez uma maquiagem leve, prendeu os cabelos num coque elegante, colocou o vestido e os sapatos. Quando desceu as escadas, Lucas estava esperando na sala, impecável num terno preto. Ele a viu e o ar saiu dos pulmões. Você está linda. Clarice corou. Obrigada. Você também está muito bonito. A babá temporária já tinha chegado para ficar com Mariana, então eles foram direto para a festa. Era num salão luxuoso de um hotel 5 estrelas, com lustres de cristal, mesas decoradas com flores caras e garçons circulando com bandejas de champanhe e canapés. Clarice se sentiu completamente fora de lugar no começo, mas Lucas não soltou a mão dela nem por um segundo. Apresentou ela para as pessoas como minha amiga Clarice. E ela percebeu que ninguém questionou, ninguém olhou torto. Ou não se importavam, ou eram educados demais para mostrar. A noite foi passando e Clarice foi relaxando. Conversou com algumas pessoas, provou comidas que nunca tinha experimentado. Até dançou algumas músicas com Lucas quando a banda começou a tocar. E enquanto dançavam, com a mão dele firme nas costas dela e os dedos entrelaçados, os dois sentiram aquela tensão crescer de novo.
Aquela consciência de que estavam perigosamente perto de cruzar uma linha que não tinha volta. Mas nenhum dos dois estava pronto ainda. Então apenas dançaram, aproveitando o momento, deixando o futuro para se preocupar depois. Quando voltaram para casa, já era quase meia-noite. A babá disse que Mariana tinha dormido a noite toda sem acordar nenhuma vez. Pagaram ela e ela foi embora, deixando Lucas e Clarice sozinhos na sala silenciosa. Obrigada por me levar, Clarice disse. Foi uma noite incrível. Obrigado por ter ido comigo. Foi muito melhor ter você lá do que estar sozinho. Eles ficaram ali parados, sem saber bem o que fazer. O momento estava carregado, cheio de coisas não ditas. E então Lucas deu um passo à frente, ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Clarice. O toque foi suave, quase hesitante. Clarice prendeu a respiração. Lucas inclinou o rosto, tão devagar que ela teve todo o tempo do mundo para se afastar se quisesse. Mas não quis. E quando os lábios dele tocaram os dela, suaves e cuidadosos, foi como se o mundo parasse de girar por um segundo. O beijo foi breve, casto, mais uma promessa do que qualquer outra coisa. Quando se separaram, os dois estavam sem fôlego, os corações batendo descompassados. Desculpa, Lucas disse imediatamente. Eu não devia ter... Não, Clarice o interrompeu colocando a mão no peito dele. Não se desculpa. Só... A gente precisa ir devagar, tá? Por causa da Mariana, por causa de tudo. Eu sei, ele concordou. Devagar. Sem pressão. Ela assentiu e então, impulsivamente, ficou na ponta dos pés e deu um beijo rápido nele de novo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Clarice. Ela subiu para o quarto dela e ele ficou ali na sala por um longo tempo, os dedos tocando os lábios, ainda sentindo o gosto dela. Tinha beijado Clarice. Tinha cruzado aquela linha. E por mais assustador que fosse, por mais culpado que se sentisse em relação a Juliana, não conseguia se arrepender. Lá em cima, Clarice também estava acordada, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele beijo. Sabia que as coisas tinham mudado irrevogavelmente. Não eram mais apenas patrão e empregada, não eram mais apenas amigos. Eram algo novo, algo indefinido, algo que a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. E enquanto a casa silenciosa dormia ao redor deles, os dois ficaram acordados por horas, pensando no que tinha acontecido e no que ainda estava por vir, porque sabiam que aquilo era apenas o começo de algo que podia ser maravilhoso ou podia ser complicado, mas de qualquer forma era real. E depois de tanto tempo vivendo em dor e solidão, o real era mais do que bem-vindo. Era necessário. Os dias seguintes foram estranhos, cheios de uma tensão nova que pairava no ar como neblina da manhã. Lucas e Clarice continuavam suas rotinas normais, cuidando de Mariana, conversando durante as refeições, dividindo as tarefas da casa. Mas agora havia algo diferente. Olhares que duravam um segundo a mais. Mãos que se tocavam por acidente e demoravam a se afastar. Sorrisos que carregavam significados que não existiam antes. Nenhum dos dois mencionou o beijo. Era como se tivessem feito um acordo silencioso de não falar sobre aquilo até estarem prontos. Mas a lembrança estava ali, viva, pulsando entre eles a cada momento. Mariana completou 8 meses numa terça-feira chuvosa de novembro. Clarice preparou um bolinho simples e cantaram parabéns só os três, na cozinha, com Mariana toda suja de glacê e rindo daquele jeito gostoso que só bebês sabem rir. Lucas tirou fotos, muitas fotos, querendo guardar cada segundo daquele momento. Ela está crescendo tão rápido, Clarice disse, limpando o rosto de Mariana com um paninho úmido. Logo vai estar andando, falando, indo para a escola. Não me lembra disso. Lucas fingiu um tom dramático. Eu ainda estou me acostumando com ela engatinhando. Se ela começar a andar, eu vou ter um ataque. Clarice riu. Aquele riso solto que ele tinha aprendido a amar. Você vai sobreviver.
pais sempre sobrevivem, é lei da natureza. Mais tarde, quando Mariana estava dormindo e eles estavam na sala tomando chá, como tinha virado costume, Lucas finalmente quebrou o silêncio sobre o que estava pesando no coração dele há dias. Clarice, eu preciso te contar uma coisa. Ela olhou para ele, o coração acelerando. Pode falar. Amanhã faz um ano que a Juliana morreu, e eu não sei como me sentir sobre isso. Parte de mim ainda está destruída, ainda sente aquela dor toda. Mas outra parte está começando a seguir em frente, está começando a imaginar um futuro diferente do que eu planejei com ela. E me sinto culpado por isso. Clarice colocou a xícara de lado e se aproximou dele no sofá. Lucas, olha para mim. Ele obedeceu, os olhos verdes cheios de conflito. Você não precisa se sentir culpado por seguir em frente. A Juliana não ia querer você preso na dor para sempre. Ela ia querer você feliz, ia querer a Mariana crescendo numa casa cheia de amor e alegria, não de tristeza. Eu sei disso com a cabeça, mas o coração ainda dói. E vai doer por muito tempo ainda. Amor verdadeiro não some só porque a pessoa se foi. Mas isso não significa que você não pode amar de novo. O coração humano é incrível assim, tem espaço infinito. Amar alguém novo não diminui o amor que você teve pela Juliana, só adiciona mais amor na sua vida. As palavras dela eram exatamente o que ele precisava ouvir. E sem pensar muito, Lucas pegou a mão de Clarice e entrelaçou os dedos com os dela. Obrigado por entender, por não me julgar. Eu jamais te julgaria. A gente carrega as dores que carrega e cada um lida do jeito que consegue. Não existe jeito certo ou errado de sentir luto. Eles ficaram assim por um tempo, mãos entrelaçadas, apenas sentindo a presença um do outro. E então Lucas perguntou algo que vinha pensando há semanas. E você, como está lidando com a perda da Sofia? Faz quase um ano também. Clarice suspirou fundo. Alguns dias são mais fáceis que outros. Tem dia que acordo e por um segundo esqueço que ela se foi, aí quando lembro, é como se estivesse perdendo ela de novo. Mas tem dias que consigo pensar nela e sorrir, lembrar dos momentos bons, sem que a dor seja insuportável. E cuidar da Mariana ajuda muito. Me faz sentir que ainda posso ser mãe de alguma forma, mesmo que não seja biologicamente. Você é uma mãe incrível para ela, Lucas disse com convicção. A Mariana ama você. Qualquer um vê isso. Os olhos de Clarice encheram de lágrimas. Eu também amo ela, tanto. Às vezes até me assusto com a intensidade, com medo de estar substituindo a Sofia ou algo assim. Mas aí percebo que não é substituição. É só amor. Amor pela Sofia que sempre vai estar no meu coração. E amor pela Mariana, que foi crescendo sem eu perceber. Lucas apertou a mão dela. E eu? Você me ama também? A pergunta pegou Clarice de surpresa. Ela olhou para ele, para aqueles olhos verdes que tinham se tornado tão familiares, tão queridos, e decidiu ser honesta. Sim, acho que sim. Não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. E me assusta porque tudo isso é tão novo, tão rápido. Faz uns meses que nos conhecemos. Será que é cedo demais? Não existe tempo certo para essas coisas, Lucas disse, soltando a mão dela apenas para poder segurar o rosto dela com as duas mãos. Eu também te amo, Clarice. E sei que é loucura, sei que mal nos conhecemos, sei que estou de luto ainda. Mas é verdade. E não quero mais fingir que não é. E então ele a beijou de novo, mas dessa vez não foi hesitante nem breve. Foi profundo, carregado de todos os sentimentos que vinham guardando. Clarice correspondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele, deixando-se perder naquele momento. Quando se separaram, os dois estavam sem fôlego e com os olhos brilhando. Então o que a gente faz agora? Clarice sussurrou. Acho que a gente vai devagar, como você disse. Não precisa ter pressa. A gente descobre juntos como fazer isso funcionar, sem pressão, sem expectativas. Só nós dois, sendo honestos um com o outro. E a Mariana?
A Mariana vai continuar sendo a prioridade, sempre. Mas acho que ela só vai se beneficiar de ter duas pessoas que se amam cuidando dela, em vez de duas pessoas solitárias fingindo que está tudo bem. Clarice assentiu, um sorriso pequeno, mas genuíno nos lábios. Então vamos tentar. Vamos tentar. No dia seguinte, o aniversário de morte de Juliana, Lucas acordou pesado. Tinha sonhado com ela, com os últimos momentos no hospital, com o som das máquinas parando. Mas quando desceu e viu Clarice na cozinha preparando café com Mariana no colo, sentiu que ia conseguir passar por aquele dia. Bom dia, Clarice disse suavemente, percebendo o estado dele. Fiz panquecas, as suas favoritas. Obrigado, ele murmurou, beijando o topo da cabeça de Mariana e depois, naturalmente, beijando rapidamente os lábios de Clarice. Vou visitar o túmulo dela hoje. Você quer ir comigo? Clarice hesitou. Você tem certeza? Não vai ser estranho? Não. Acho que seria bom, na verdade. Você é parte da minha vida agora. E, de alguma forma, acho que a Juliana aprovaria. Então eu vou. Vamos levar a Mariana? Sim, quero que ela conheça a mãe, mesmo que seja só através de histórias e uma lápide. Mais tarde, os três foram ao cemitério. Era um dia nublado, mas não chovia, e o lugar estava quieto, tranquilo. Lucas guiou o caminho até a lápide de mármore branco com o nome de Juliana gravado em letras douradas. Tinha flores frescas ali, provavelmente deixadas pelos pais dela, que visitavam toda semana. Lucas se ajoelhou na frente da lápide com Mariana no colo. Oi, Ju. Trouxe nossa pequena para te ver. Ela está tão grande, tão esperta. Você ia ficar tão orgulhosa. Ele respirou fundo e trouxe alguém que eu quero que você conheça. Bem, não exatamente conheça, mas você entende. Clarice se ajoelhou ao lado dele, respeitosa. Oi, Juliana. Eu sou a Clarice. E antes que você pense mal, eu cuido muito bem da sua filha e do seu marido. Ou ex-marido, sei lá como funciona quando a pessoa morre. Ela deu uma risada nervosa. Desculpa, eu não sou boa com essas coisas. O que eu quero dizer é que você não precisa se preocupar. A Mariana está crescendo linda e amada. E o Lucas está sobrevivendo, um dia de cada vez. A gente está cuidando um do outro. Lucas olhou para Clarice com os olhos marejados e pegou a mão dela. Obrigado por estar aqui, por tudo. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo a paz daquele lugar. E quando finalmente se levantaram para ir embora, Lucas sentiu algo mudar dentro dele. Não era que a dor tinha ido embora, mas era como se tivesse ficado mais leve. Como se Juliana tivesse dado sua bênção de alguma forma. Os meses seguintes foram de descobertas. Lucas e Clarice navegaram aquele relacionamento novo com cuidado, sempre colocando Mariana em primeiro lugar, mas também permitindo-se ser felizes juntos. Jantares à luz de velas depois que Mariana dormia. Conversas profundas sobre sonhos e medos. Beijos roubados na cozinha enquanto preparavam o café da manhã. E Mariana prosperou naquele ambiente. Com 9 meses, já estava tentando ficar de pé, apoiando-se nos móveis, balbuciando sons que começavam a parecer palavras de verdade. Dizia, mama, olhando para Clarice, o que a fazia derreter toda vez. E dizia, papa para Lucas com aquele sorrisão banguela que derretia o coração dele. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos difíceis também. Uma noite, Lucas teve um pesadelo terrível com Juliana e acordou gritando. Clarice correu para o quarto dele, preocupada, e o encontrou sentado na cama tremendo. Passou o resto da noite apenas segurando ele enquanto chorava, sem dizer nada, apenas estando presente. E houve o dia em que Clarice viu uma menina de uns 3 anos na rua que parecia a Sofia e teve que se trancar no banheiro para chorar até não conseguir mais. Lucas ficou com Mariana e quando ela saiu, horas depois, ele apenas a abraçou e disse que estava tudo bem não estar bem. Eles aprenderam que amor não apaga a dor, mas torna ela mais suportável. Que é possível ser feliz e triste ao mesmo tempo.
Que seguir em frente não significa esquecer quem se foi, mas aprender a viver apesar da ausência. Numa noite de dezembro, com Mariana quase completando 10 meses, Lucas preparou algo especial. Pediu para Clarice se arrumar bonito, contratou a babá de confiança e a levou para jantar num restaurante bonito com vista para o mar. Era o mesmo restaurante onde ele tinha pedido Juliana em casamento anos atrás, mas dessa vez não doeu tanto. Dessa vez parecia certo. Durante a sobremesa, ele pegou a mão de Clarice sobre a mesa. Eu sei que ainda é cedo. Sei que temos muito a descobrir ainda. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Clarice sentiu o coração acelerar. Que coisa? Você quer morar oficialmente comigo? Não como empregada, mas como companheira, como parte da família de verdade. Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas eu já moro com você. Sim, mas no quarto de empregada. Eu quero você no meu quarto, ao meu lado. Quero acordar todo dia com você ali. Quero que a Mariana cresça vendo a gente juntos, vendo o que é um relacionamento saudável e cheio de amor. Quero construir uma vida com você, Clarice. De verdade. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Sim. 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali mesmo, no meio do restaurante, sem se importar com quem estava olhando, e pela primeira vez em muito tempo, os dois se sentiram completos. Não porque tinham encontrado alguém para preencher o vazio deixado por quem se foi, mas porque tinham encontrado alguém para construir algo novo, algo diferente, mas igualmente bonito. Quando voltaram para casa naquela noite, Clarice mudou suas coisas para o quarto de Lucas. Não era sobre sexo ou qualquer outra coisa física. Era sobre intimidade, sobre parceria, sobre acordar e dormir juntos, sobre enfrentar a vida lado a lado. E quando deitaram na cama, entrelaçados, ouvindo o monitor onde Mariana dormia tranquila no quarto ao lado, os dois souberam que tinham tomado a decisão certa. Eu te amo, Lucas sussurrou no escuro. Eu também te amo, Clarice respondeu. E mesmo com todas as perdas que carregavam, mesmo com toda a dor que ainda visitava seus corações de vez em quando, naquele momento estavam em paz, porque tinham um ao outro. Tinham Mariana. E tinham a esperança de que o futuro, apesar de incerto, seria bom. As estrelas brilhavam lá fora, testemunhas silenciosas daquela nova família que estava se formando. Uma família nascida da dor, mas forjada no amor. Uma família imperfeita, mas real. Uma família que provava que sempre há luz depois da escuridão, sempre há esperança depois do desespero, sempre há amor depois da perda. E às vezes, apenas às vezes, os finais felizes vêm dos começos mais improváveis. O Natal chegou trazendo uma luz especial para aquela casa que há pouco mais de um ano estava mergulhada em escuridão e luto. Lucas insistiu em montar uma árvore grande na sala, cheia de enfeites coloridos e luzes piscantes. Clarice ajudou, colocando Mariana no tapete cercada de almofadas para que pudesse observar tudo com aqueles olhos curiosos que não perdiam nada. É o primeiro Natal dela, Lucas disse, pendurando uma bola dourada num galho alto. Quero que seja especial. Vai ser, Clarice garantiu, ajeitando um laço vermelho. Tudo é especial quando tem amor envolvido. Compraram presentes demais para uma bebê de 10 meses, brinquedos que apitavam, mordedores coloridos, roupinhas fofas. E na manhã de Natal, sentaram no chão da sala com Mariana entre eles, ajudando a pequena a abrir os presentes. Ela se divertiu mais com os papéis coloridos do que com os brinquedos em si, e os dois riram tanto que choraram. Lucas tirou uma foto dos três ali, bagunçados de papel picado, sorridentes, felizes. E quando olhou para aquela imagem mais tarde, teve certeza de que Juliana estaria sorrindo também, de onde quer que estivesse. Porque ele tinha conseguido. Tinha construído uma vida boa para Mariana, tinha encontrado alguém para amar de novo, tinha provado que era possível seguir em frente sem esquecer quem ficou para trás. No ano novo, fizeram uma festinha só para eles três. Nada grande, apenas um jantar gostoso, música suave tocando.
E à meia-noite, enquanto os fogos explodiam lá fora colorindo o céu, Lucas beijou Clarice e sussurrou: "Que este ano seja de paz, de amor e de muitas risadas." Amém. Ela concordou, os olhos brilhando. Os meses de janeiro e fevereiro passaram numa velocidade surpreendente. Mariana completou 1 ano no final de janeiro, e dessa vez fizeram uma festa de verdade. Convidaram alguns vizinhos, os poucos amigos próximos que Lucas ainda mantinha contato, e até os pais de Juliana apareceram. Clarice ficou nervosa quando soube que os sogros de Lucas viriam. E se eles não gostarem de mim? E se acharem que sou aproveitadora, que estou tentando substituir a filha deles? Lucas segurou o rosto dela entre as mãos. Eles vão te amar, porque qualquer pessoa com olhos consegue ver o quanto você ama a Mariana, o quanto cuida dela. E eles só querem que a neta seja feliz. Você faz ela feliz. E ele estava certo. Quando os pais de Juliana chegaram e viram Clarice com Mariana no colo, cantando parabéns com tanto carinho, viram o amor genuíno ali. A mãe de Juliana até puxou Clarice de lado mais tarde e disse, com os olhos marejados: "Obrigada por cuidar tão bem da nossa netinha, por fazer meu genro sorrir de novo. A Juliana ficaria feliz em saber que vocês se encontraram." Clarice chorou e abraçou a senhora, sentindo uma aceitação que nem sabia que precisava tanto. Em março, Lucas teve uma ideia. Estava vendo Clarice brincar com Mariana no jardim, a menina já andando com aqueles passinhos desengonçados de criança pequena, quando percebeu algo. Clarice era mãe. Em todos os sentidos que importavam, ela era mãe da Mariana, e Mariana a via como mãe. Então por que não tornar isso oficial? Naquela noite, depois de colocar Mariana para dormir, ele abordou o assunto. "Clarice, tenho pensado em algo." Ela estava dobrando roupas limpas da bebê e parou para olhar para ele. "Sobre o quê?" "Sobre adoção. Você adotar a Mariana legalmente, para que ela seja sua filha não só no coração, mas no papel também." Clarice deixou a roupinha que estava segurando cair no colo, chocada. "Adotar? Mas Lucas, ela já tem uma mãe." A Juliana se foi, ele disse gentilmente. "E você está aqui. Está criando ela, amando ela, sendo mãe para ela todo dia. Por que não tornar isso oficial? Além do mais, se algo acontecer comigo, quero que você tenha direitos legais sobre ela. Quero que ninguém possa tirar ela de você." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice. "Você tem certeza? Isso é para sempre, Lucas." "Eu sei. E é exatamente por isso que quero. Porque você vai estar na vida dela para sempre de qualquer jeito. Isso só reconhece o que já é verdade. Então sim, eu quero adotar ela. Eu quero ser mãe dela oficialmente." Eles se abraçaram, chorando juntos, felizes de um jeito que nenhum dos dois imaginava ser possível 1 ano atrás, quando se encontraram naquele restaurante. O processo de adoção começou. Foi trabalhoso, com muita papelada, entrevistas, visitas de assistentes sociais. Mas cada passo valia a pena. E quando finalmente, em junho, o juiz bateu o martelo e declarou Clarice como mãe legal de Mariana, os dois se abraçaram ali mesmo na frente de todos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mariana, com 1 ano e meio agora, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sentiu a alegria e riu junto, batendo palminhas. Naquela noite, de volta em casa, Clarice embalou Mariana para dormir cantando uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. E quando a menina fechou os olhinhos, respirando suave e tranquila, Clarice sussurrou: "Você tem 2 mães que te amam, sabia? Uma que te deu a vida e está no céu olhando por você. E eu, que estou aqui embaixo cuidando de você todo dia. E as 2 te amam mais que tudo nesse mundo." Lucas estava na porta observando a cena, o coração transbordando. Aquilo ali, aquela imagem de Clarice colocando a filha deles para dormir, era tudo o que ele queria. Era família, era amor, era lar.
Os meses continuaram passando. Mariana crescia rápido demais, já formando frases curtas, correndo pela casa, fazendo 1000 perguntas sobre tudo. Era inteligente, curiosa, amorosa. E tinha 2 pais que a adoravam completamente. Numa noite de setembro, quase 2 anos depois daquele encontro no restaurante, Lucas preparou outro jantar especial. Dessa vez em casa mesmo, na varanda iluminada por velas e luzinhas penduradas. Clarice desconfiou que algo estava diferente, mas não disse nada. Durante a sobremesa, Lucas ficou visivelmente nervoso. Mexia no guardanapo, bebia água toda hora, desviava os olhos. Finalmente, Clarice segurou a mão dele. O que foi? Você está estranho. Ele respirou fundo. Clarice, esses 2 anos com você foram os melhores da minha vida. Mesmo com toda a dor, todo o luto, todo o processo de cura, foram os melhores, porque você estava ao meu lado. Você me ensinou que é possível amar de novo, que é possível ser feliz de novo. Você me deu esperança quando eu achei que tinha perdido toda. Ele se levantou e, para o choque de Clarice, se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante pequeno que brilhava à luz das velas. Eu não quero mais um dia sem você oficialmente na minha vida. Já somos família, já criamos a Mariana juntos, já dividimos tudo. Mas eu quero mais. Quero que você seja minha esposa. Quero me casar com você, construir um futuro com você, envelhecer ao seu lado. Clarice, você aceita se casar comigo? Ela estava chorando tanto que mal conseguia ver o anel. As mãos tremiam quando cobriu a boca, emocionada demais para falar. Finalmente conseguiu assentir com a cabeça vigorosamente antes de conseguir formar palavras. Sim, sim, eu aceito. Lucas colocou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. De dentro da casa, através do monitor de bebê, ouviram Mariana se mexer no berço e resmungar algo no sono. E os dois riram mais ainda, porque aquilo ali era a vida deles agora. Perfeita na imperfeição, linda na simplicidade. O casamento aconteceu 3 meses depois, em dezembro, numa cerimônia pequena, mas linda num jardim florido. Mariana foi daminha, toda fofa num vestido branco, jogando pétalas de flores pelo caminho, enquanto Clarice entrava de braços dados com Lucas. Não tinham muita família, mas os amigos presentes, os pais de Juliana que vieram e choraram de felicidade, e principalmente a pequena Mariana pulando empolgada, eram tudo o que precisavam. Quando o padre perguntou se Lucas aceitava Clarice como esposa, ele respondeu com a voz firme: sim, aceito, com todo o meu coração. E quando perguntou a Clarice, ela olhou para Lucas, depois para Mariana, que o pai de Lucas estava segurando na primeira fileira, e respondeu: sim, aceito criar uma família com você. Aceito amar você e a Mariana para sempre. Aceito tudo que vier, bom e ruim, porque estar ao seu lado faz tudo valer a pena. Houve uma festa pequena depois, com música, dança, muitas risadas. Mariana dançou com os dois, pisando nos pés deles e rindo quando eles giravam com ela no ar. E quando a noite terminou e voltaram para casa, os 3 juntos já eram oficialmente uma família. Nos anos que se seguiram, a vida continuou. Teve altos e baixos, como toda vida tem. Mariana cresceu e, eventualmente, soube a verdade sobre Juliana, sobre como tinha 2 mães que a amavam. E, em vez de ficar confusa ou triste, ela disse que se sentia sortuda. Sortuda por ter tanto amor na vida dela. Lucas nunca esqueceu Juliana. Visitava o túmulo dela todo ano, no aniversário de morte, às vezes sozinho, às vezes com Clarice e Mariana, e sempre agradecia por ela ter dado a ele a maior bênção da vida, Mariana. E agradecia também por ter enviado Clarice no momento certo, mesmo que de forma indireta. Clarice nunca esqueceu Sofia. Mantinha uma foto da filha no criado mudo, e às vezes, quando estava sozinha, conversava com ela.
Contava sobre Mariana, sobre Lucas, sobre a vida que tinha construído. E sentia, de alguma forma, que Sofia estava feliz por ela. E Mariana cresceu numa casa cheia de amor. Não faltou nada para ela, nem materialmente nem emocionalmente. Tinha um pai que a adorava e uma mãe que escolheu amá-la todo dia. Tinha avós presentes, tinha histórias sobre uma mãe biológica que morreu por ela, e tinha a certeza de que era amada incondicionalmente. Houve momentos difíceis, claro. Brigas, desentendimentos, dias ruins, mas sempre, o amor prevalecia. Porque Lucas e Clarice tinham aprendido da pior forma possível que a vida é curta demais para guardar mágoas, curta demais para deixar de dizer eu te amo, curta demais para desperdiçar em qualquer coisa que não seja amor. E assim, aquela família que nasceu do encontro mais improvável possível prosperou. Uma família que provou que às vezes os finais mais felizes vêm dos começos mais tristes, que às vezes a pessoa certa aparece no momento mais inesperado, que às vezes a maior bênção vem disfarçada de tragédia. Lucas tinha entrado naquele restaurante há anos atrás como um homem partido, incapaz de acalmar a própria filha, perdido na dor da perda. E Clarice tinha se aproximado como uma mulher sem nada, vivendo nas ruas, carregando sua própria dor. Mas juntos tinham construído algo lindo. Tinham curado um ao outro sem nem perceber. Tinham se tornado família. E toda noite, quando colocavam Mariana para dormir e se deitavam abraçados, agradeciam silenciosamente. Agradeciam por aquele dia no restaurante, por aquele momento de coragem de Clarice em oferecer ajuda, por aquele momento de Lucas em aceitar, por todas as pequenas escolhas que os levaram até ali. Porque no final, a vida não é sobre os grandes momentos, é sobre os pequenos. Sobre segurar a mão de alguém quando está difícil, sobre dividir um café da manhã numa manhã preguiçosa, sobre rir junto de bobagens, sobre chorar junto nas tristezas, sobre estar presente, sempre presente. E eles estavam, presentes um para o outro, presentes para Mariana, presentes na vida que construíram juntos. E isso era mais do que suficiente, era tudo. As estrelas continuavam brilhando lá fora, como sempre brilharam. Mas agora, quando Lucas e Clarice olhavam para elas, não viam apenas lembrança de quem se foi. Viam também promessa de futuro. Viam esperança. Viam amor. E no quarto ao lado, Mariana dormia tranquila, embalada pelos sonhos doces de quem sabe que é amada, de quem tem um lar, de quem tem uma família. E às vezes, apenas às vezes, é exatamente assim que os milagres acontecem. Não com trovões e relâmpagos, mas com um sussurro gentil, uma mão estendida, um coração disposto a tentar de novo. E o amor, sempre o amor, encontrando um caminho mesmo quando parece impossível. E você já passou por alguma situação onde um estranho mudou sua vida completamente? Onde um pequeno gesto de bondade abriu portas que você nem sabia que existiam? Compartilhe sua história nos comentários. Aqui no canal Voz que Conta Histórias adoramos ouvir sobre como o amor encontra caminhos inesperados na vida de cada um de vocês. E se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Porque acredite, a próxima pode ser ainda mais emocionante que esta.